Pai, em nome de Jesus eu coloco diante de Ti, Pai, esse momento. Já estamos diante de Ti, Senhor amado, desde o primeiro momento, Senhor. Oh, meu Deus, Paizinho querido, que foi colocado o propósito de estar aqui hoje à noite, Senhor. Pai, que agora eu peço que o Espírito Santo do Senhor esteja, Senhor, agindo na vida de cada um de nós nessa noite, Senhor. Pai, queremos Te louvar, Te engrandecer, Te glorificar, Te dar graças, mas também queremos receber as bênçãos que o Senhor tem preparada para nós nessa noite, Senhor. Deus, venha de encontro, Senhor, a necessidade de cada um neste lugar, Pai. Nos visita com Teu Santo Espírito, Senhor amado, que possamos, Senhor amado, entender cada vez mais os Teus planos para a nossa vida, possamos entender o Teu grande propósito, Senhor amado, conosco, Pai. E assim, meu Deus, a gente venha caminhar cada vez mais, Senhor, na fé, nesse caminho glorioso, Pai, que o Senhor preparou para nós, Pai. E agora, Senhor, peço que o Senhor, meu Deus amado, oh meu Deus, Paizinho querido, esteja, Deus Pai, preparando a terra do nosso coração, para que essa semente venha cair em terra fértil, Senhor amado, e venha brotar, e venha frutificar, Senhor amado, a 30, 60 e a 100 por um, como diz a sua palavra. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, como eu estava dizendo, né, que a vontade de Deus, né, sempre é alcançar o perdido, né? A palavra de Deus diz que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, né, todos aqueles que se achegam a Jesus, né, têm tido a sua vida transformada. Não tenho dúvida do que eu estou falando, que tem a sua vida transformada, porque a minha vida foi transformada aos 33 anos de idade. Então, creio que todos aqueles que se achegam a Jesus, eles vão ter, então, uma vida diferente, uma vida diferenciada. Por causa que, quando nós trabalhar no âmbito físico, no âmbito da razão, no âmbito do intelecto, naquilo que nós temos que fazer, é uma parte nossa normal. Quando a gente cansa, estamos cansados do trabalho, a gente dorme uma noite bem dormida, descansado, outro dia nós estamos tranquilos. Agora, quando é espiritual, precisa de uma intervenção de Deus na nossa vida, para que haja essa mudança, amém, meus irmãos? Então, eu fui um homem que tive a minha vida espiritual amarrada, mas quando me encontrei com Jesus, tudo foi transformado. É claro que o que é imediato, assim, é a nossa salvação. Aceitou Jesus, tu já está salvo. Permaneceu com Jesus, está salvo. Agora, a transformação do nosso caráter, o nosso crescimento diante de Deus é de glória em glória, como diz 2 Coríntios 3,18. Amém, meus irmãos? Amém? E a nossa vitória é de fé em fé. Então nós temos que estar sempre exercitando a nossa fé diante de Deus. Quando nós estamos louvando a Deus, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, a nossa fé está sendo exercitada. Vocês estavam orando pela corrente de oração e eu lembrei ali, logo no começo da minha conversão, antes de converter, eu tinha um calombo muito grande nas costas aqui, na parte de cima da minha coluna, que enchia a mão. E logo que eu converti, então só para incentivar vocês incentivar outras pessoas, logo que eu converti, eu entrei numa corrente de oração, pela cura, então, da minha coluna, sair aquele calombo das minhas costas. E eu fui uma semana, segunda, 3, era 7 semanas, né? Terminou as 7 semanas e eu parei e não notei que Deus tinha me abençoado. Aí um certo dia eu estou em casa, num final de semana, e era verão, eu estava sem camisa, e a minha esposa falou, põe a mão nas tuas costas, e eu coloquei a mão, tinha sumido aquele caroço. Então às vezes no momento a gente não vê no momento, sabe? Já aconteceu, o milagre de Deus já aconteceu, mas no momento às vezes a gente não vê, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na nossa vida quando nós colocamos a nossa fé em ação e nós buscamos esse Deus poderoso, amém, meus irmãos? Então o anseio do coração de Deus é salvar os perdidos e de fazê-los participar
dos frutos, bênçãos que Jesus conquistou na obra da cruz. Sabe, aquilo que Jesus conquistou é completo. É um pacote completo para nós, meus irmãos. Então nós temos que estar buscando de Deus, orando, colocando diante de Deus cada necessidade para que a gente conquiste essas bênçãos de Deus. Então, o título aqui da mensagem que eu coloquei, o propósito de Deus em abençoar. Deus tem propósitos em nos abençoar. Então, no decorrer da mensagem, nós vamos buscando no raciocínio aqui, na mensagem, e ver o propósito de Deus. Deus sempre tem propósito em nos abençoar. Tudo que Deus tem feito com a sua mão poderosa, e tudo que Ele ainda vai fazer, meus irmãos, tem sempre o mesmo objetivo: é levar as pessoas a crerem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Esse é o alvo principal. Quando nos encontramos com o Senhor e nós damos esse passo, de aceitar Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, nós temos que fazer muitas vezes pela fé. Claro que tu não vai ver raio caindo, anjos, pode acontecer, anjos voando por cima de ti, mas é uma decisão no nosso coração que nós fizemos. É o único jeito que o inimigo tem de largar a nossa vida, é quando nós declaramos com a nossa boca, então, que Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Então, isso é para que nós desfrutemos, para que você e eu desfrutamos das suas bênçãos, Definição, o que é uma definição de bênção? Então, a definição de bênção é favor, o favor divino, o favor de Deus em favor dos seus filhos. Amém, meus irmãos? É um meio, bênçãos é um meio de felicidade. Quem quer ser feliz aí? Amém? Eu quero, Quem não quer ser feliz, Então, uma pergunta que a gente faz que já sabe a resposta de todo mundo, Eu quero ser feliz. Então, Deus tem. Jesus, através de Jesus, Deus tem a felicidade para nós. Então, como o pastor já estava falando ali, que de uma forma ou de outra, de uma ou outra maneira, todos nós precisamos receber alguma bênção de Deus. Tu crê nisso? Todos nós precisamos, ninguém escapa, Todos precisamos de uma maneira ou de outra. Não tem quantidade de ano na fé, não tem tamanho de ministério, que a gente não precise de uma bênção de Deus, porque todos os dias são diferentes um do outro, mas graças a Deus que a palavra de Deus diz que o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então olha que oportunidade linda que nós temos todos os dias. Pode dar guerra hoje, dar problema, os mais diversos problemas, mas amanhã de manhã, quando nós abrirmos os nossos olhos, pode ter certeza, o amor de Deus é novo todos os dias, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Recebemos, então uma nova oportunidade, um novo dia para nós galgarmos então as vitórias do Senhor na nossa vida. Amém, meus irmãos? O ontem ficou para trás, não volta mais, Então não precisamos nos desesperar muitas vezes quando vem alguma dificuldade, porque Deus está no cuidado. Aquele negócio ruim vem, mas se nós permanecer na presença do Senhor, Ele vai embora. Amém? Recebemos chance de estarmos diante de Deus de novo, então, orando. Por isso que eu disse, então, de uma ou de outra maneira, todos precisamos receber alguma bênção, então, de Deus. Porque quando menos se espera, pode surgir uma necessidade, São as mais diversas, Seja ela na área da família, na nossa vida espiritual. Eu tive, então, muitas bênçãos de Deus nessa área na minha vida espiritual. Eu consegui deslumbrar o amor de Deus. Eu sei que muitas pessoas, a pessoa que anda no caminho de Deus,
e tem caminhado com Jesus, pode ter o tipo de problema espiritual que for. Se ela se colocar na presença do Senhor, crer, né, no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas, e andar de acordo com a palavra do Senhor, não só ouvinte, mas praticante, ele vai ser vitorioso e vai receber as vitórias na área que ele precisa. Amém, meus irmãos? Então, seja na área da família, na vida espiritual, na saúde, nas finanças, ou em qualquer outra área da nossa vida que nós precisarmos, Deus é poderoso, né, para fazer mais do que nós pedimos. A Bíblia diz ali em Efésios, é muito mais do que nós pensamos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O certo é que todos, então, de uma ou de outra forma, precisam do favor de Deus. Ali em João 10, sempre se comenta, né, essa passagem, né? Então há um inimigo muito feroz aí fora, tentando destruir, né, a vida das pessoas. Jesus falou, vocês se cuidem. Jesus tratou o diabo, o inimigo das nossas almas, como um ladrão. Ele disse, vocês se cuidem. Jesus dizendo que o inimigo, o ladrão, veio somente para roubar, matar e destruir. Mas em contraste com o ladrão, que tira a vida, Jesus dá. Amém? Na segunda parte desse versículo aqui de João 10, Jesus diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então a vida que Jesus dá é abundante, ela é rica, ela é completa. Amém, meus irmãos? É uma vida rica, e além de completa, de rica e de completa, ela é eterna. É uma vida eterna. Sabe, é aonde finalmente nós vamos chegar, na vida eterna. E aí vai terminar toda essa parte, né, de luta, de guerra, de batalha, né? Mas para alguma coisa serve esse negócio que acontece às vezes. Crescemos na fé. A luta vem, a guerra vem, nós nos posicionamos no Senhor e isso nos fortalece e nós crescemos na fé. A vida em Cristo, então, é uma vida vivida em um plano superior, meus irmãos. Vocês já pensaram nisso? Quando nós vivemos sem Jesus, nós vivemos num plano aqui na terra. Mas quando nós começamos a viver o Evangelho através de Jesus e com Jesus, nós passamos a viver num plano superior. Tome posse. Tome posse. Por quê? Por que superior? Por causa do perdão e do amor de Jesus por nós. Por isso, não é por mérito nosso, não é pela força do braço, mas esse plano superior a gente vive por causa então do perdão, do seu amor e das orientações que o Senhor nos dá das suas promessas. Como nós temos promessas maravilhosas. Então tudo que prendia e impedia as pessoas de desfrutarem do seu amor e das suas bênçãos já foi quebrado e destruído pela obra da cruz. Por isso nós precisamos nos apossar do reino de Deus. É para nós. Precisamos nos apossar então das bênçãos de Deus. Deus, quando nos abençoa, Ele abençoa com um propósito. E esse propósito é nós nos voltarmos para Ele. Amém, meus irmãos? Ali em Colossenses 2, no versículo 14, vocês quiserem acompanhar, ali diz então que Jesus, vamos ler então, Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim, que Jesus cancelou, né? Vamos ler do 13 em diante. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão
da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Tome posse. Não deixe o inimigo te acusar. A palavra de Deus diz que quando nós pecar, em 1 João 1,9 diz que se nós pecar, nós devemos de confessar os nossos pecados, porque já está pago. Cristo pagou o preço do nosso pecado, cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós e encravou lá na cruz. Então uma questão de fé, uma questão de tomar posse. Amém, meus irmãos? Então já não tem mais dívida nenhuma para nós pagar. Estamos nessa terra, temos que nos conservar diante da palavra de Deus, diante de Jesus, para chegar no ponto final, amém? Aonde nós precisamos chegar então. Então, foi quebrado e destruído pela obra da cruz todo o escrito de dívida que era contra nós. Toma posse. Nunca deixe o inimigo te acusar. Ficamos vulneráveis nessa terra, sim. Podemos adoecer? Podemos adoecer. Vamos envelhecer? Vamos envelhecer. Passamos por dificuldade? Passamos. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Então nós estamos num processo. Mas Deus tem propósito em nos abençoar. Amém? Precisamos estar buscando então constantemente as bênçãos de Deus. E Deus tem o tempo certo para cada um, meus irmãos. Não corra na frente. Às vezes a gente pergunta, mas por que Deus abençoa o irmão e a irmã lá e não me abençoa? Então Deus tem uma medida certa para cada um de nós. Eu às vezes fico pensando, um dia eu vou saber lá no céu, né? Perguntar, por que, Senhor, que o Senhor dá mais para uns e menos para os outros? Não podemos, então, julgar a Deus, porque jamais até nós poderíamos fazer isso, né? Mas temos que estar contente em toda e qualquer situação, como diz a palavra de Deus. Se Deus te deu a mais, fique contente. Se tu tem menos, seja contente com Deus também, porque não é isso que vai medir a nossa felicidade, meus irmãos. Não são os bens materiais. É claro que a gente gostaria de ter mais, né? Mas a nossa felicidade, a nossa paz, como Jesus disse, quem dá não é o mundo, é o Senhor. Nós temos que estar na paz, andar com o Senhor da paz. Amém? Porque eu lembro que logo que eu converti, eu tinha negócio próprio meu, ganhava bastante dinheiro, e depois eu fui, aquilo perdi tudo, foi bom para mim, olha só, parecia ser bênção na minha vida. Eu tinha empresa, eu tinha vários empregados, carro, caminhonete, que parecia uma bênção enorme na minha vida, mas aquilo era um atraso na minha vida. É claro que eu não vou ser masoquista aqui e dizer que eu não quero, né? Claro que quem não quer bênção, né? Mas foi preciso eu me desfazer, quer dizer, perdi tudo aquilo. Na realidade, no começo eu até me revoltei contra Deus quando me convidaram para ir na igreja. E eu logo comecei a ir, eu estava muito ruim, né? Na minha vida familiar, na minha vida financeira, eu botei fora, né? E logo que eu converti, o inimigo quis falar comigo e disse, tu já pensou, né? Me convidaram para ir na igreja, que Deus é esse que te convidaram para te conhecer, o Deus que te tirou tudo que tu tinha? E eu fiquei pensando, mas é mesmo. Eu deixei aquela voz entrar dentro do meu coração e entrou na minha cabeça. Eu disse, mas é mesmo, que coisa, que Deus é esse que estão me apresentando, o Deus que me tirou tudo que eu tinha? Mas na realidade Deus não tinha tirado tudo que eu tinha, eu que tinha botado fora, o inimigo é que me tomou. Mas foi preciso, porque sem nada daquilo, quando eu me despi de tudo aquilo, meus irmãos, foi aonde eu me encontrei com Jesus. A minha família estava orando, a minha esposa converteu um ano antes de mim, começou a orar comigo, se uniu com a igreja, começou a orar por mim, e ali eu pude conhecer Jesus.
E aí, começou a passar um filme na minha cabeça, eu comecei a reconhecer. E eu tinha que trabalhar, tinha que voltar a trabalhar, e eu estava desempregado, tinha botado tudo fora que eu tinha, carro, caminhonete, chácara, sítio, terreno, botei tudo fora. E voltei a trabalhar de empregado, e aí me lembrei. Eu trabalhando de empregado, já não tinha mais nada daquelas coisas, tinha o meu salário, eu andava de bicicleta. E a bicicleta nem era minha, era da minha filha. Mas eu estava feliz, eu comecei a pensar, meu Deus, que diferença. E aí eu olhava para o patrão, o dono da empresa, era um homem atribulado, muito atribulado. Um homem que estava debaixo de opressão, tinha uma vida oprimida. E aí me lembrei da vida que eu estava levando antes de ter convertido. Com tudo aquilo que eu tinha, eu também vivia uma vida oprimida. E comecei a lembrar, meu Deus, que diferença agora. Eu andando de bicicleta emprestada, que diferença. Eu com aquela paz no coração, com aquela alegria. Eu fiquei pensando, mas é aí que está a alegria. Então, claro, Deus pode acrescentar as coisas na nossa vida? Pode. Queremos? Queremos, né? Hoje, claro, Deus me restaurou novamente depois a minha vida, mas eu não levo, né? Não levo isso como ver Deus para mim. Não. Recebo as bênçãos de Deus, mas eu vejo Deus na simplicidade, eu vejo Deus na paz, eu vejo o Senhor através, então, desse momento que nós estamos aqui. O pastor Ivan estava dizendo ali, eu deixei minhas férias, tiramos uma semana de férias, eu e minha esposa. Então, agora final de semana nós temos um encontro, né, e ela ficou com a minha filha, então mais uns dias descansando, e eu disse, não, eu marquei o compromisso, e eu estava perto aqui também, né, eu tenho uma residência aqui no litoral, nós estava pertinho, para vir dali aqui, 1h40, né, bem devagarinho, 1h40, no máximo 2 horas, é perto daqui. Eu disse, não, para mim é um prazer, é uma alegria, então eu poder estar servindo a Deus, eu estar na igreja, estar ouvindo a palavra de Deus, louvando o Senhor, é algo tremendo na nossa vida. E bem o contrário, meus irmãos, quando a gente começa a ficar, se tu ficar uma semana, está acostumado a estar junto com os irmãos, naquela comunhão, a gente fica uma semana afastado, eu começo a sentir falta. Então é um prazer para mim estar aqui com vocês agora de noite, ministrando a palavra de Deus, estar junto com vocês, ouvindo o louvor, orando, é uma alegria no meu coração, me sinto em casa, amém? E é assim que tem que ser, a paz do Senhor excede então a todo o entendimento. Então, pela obra da cruz, nós temos tudo o que nós precisamos, amém? Temos que estar contente em todo momento. Nada pode então resistir o amor e a força do nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso e está nele a plenitude do poder e do amor. Podemos muitas vezes não estar vivendo esse amor, esse poder, mas ele não vai deixar de ser menos nunca. Por mais que alguém contestar com Deus, falar alguma coisa contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, contra a igreja, Deus não vai diminuir nunca. Deus é Deus, e Ele criou todas as coisas, Ele nos formou, Ele nos deu vida, e nós temos que realmente tomar posse dessa vida, amém, meus irmãos? Nome de Jesus. Em Efésios capítulo 1:3, eu não vou ler lá na Bíblia, mas a palavra do Senhor em Efésios 1:3 diz que nós somos abençoados com toda sorte de dons, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, amém, meus irmãos? Em quem? Em Cristo Jesus. Já somos abençoados, nós temos é que tomar posse dessa bênção, amém? Tudo aquilo que Deus nos acrescentar, amém, vai ser a mais, vai ser mais na nossa vida, amém? Mas temos que estar contente com o que nós já somos e o que nós temos, porque a nossa maior riqueza é
a salvação. Essa é a nossa maior riqueza. Por isso que eu disse para vocês, quando eu estava no começo da minha conversão, eu estava na minha garagem orando de joelho ali dentro da garagem, estava desempregado. E aí aconteceu, logo veio aquela voz no meu ouvido, que Deus é esse que que te convidaram para tu conhecer, o Deus que te tirou tudo, né? E eu aceitei, mas é mesmo. Mas graças a Deus, que Deus não leva em conta a nossa ignorância, meus irmãos e minhas irmãs. Deus não leva em conta a ignorância do homem. Eu não conhecia, não sabia ainda de que esse Jesus era capaz de fazer essa transformação na minha vida. E logo que aquela voz entrou uma segunda voz na minha cabeça aqui, que foi a voz de Deus, o Espírito Santo. E aquela voz, segunda voz, me disse, entrou, eu vi aquela voz entrando e foi esmagando aquela primeira voz. E essa segunda voz disse, não, o que tu perdeu, tu não perdeu, tu ganhou. Tu perdeu todos esses materiais que tu tinha, mas tu ganhou a maior riqueza que o homem e a mulher pode ganhar, que é a salvação. Desde então, nunca mais esqueci disso, que a minha maior riqueza, tenho, o que Deus me deu, mas a minha maior riqueza é a salvação. A tua maior riqueza tem que ser a salvação do Senhor Jesus. Amém? Porque é o final da nossa vida, vai ser nós chegar lá na glória com o Senhor, amém? Então, por isso nós já somos abençoados com toda sorte de dons e de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Jesus. O Senhor tem propósito bem claro em nos abençoar. Um dos propósitos de Deus em abençoar é para mostrar o seu grande amor, o amor dele por nós, amém, meus irmãos? É algo que o ser humano precisa por demais, é o amor, porque há uma revolta tão grande aí na rua, e nós precisamos experimentar esse amor para saber que há algo genuíno, algo diferente para o homem. Não é só ele trabalhar, não é só ele querer, né, viver a vida dessa terra aí, não. Há algo diferente, há algo ao homem, ao ser humano experimentar, que é o amor de Deus. E Deus tem então abençoado as pessoas para que elas possam ver o seu amor, amém, meus irmãos? E é para todos as bênçãos de Deus. Foi o seu amor por Israel. Olha como Deus amou Israel. Tu pode pensar, mas o que eu tenho a ver com Israel? Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia diz que todos aqueles que são de Abraão, todos aqueles, aliás, que estão em Cristo, são filhos de Abraão, amém? Então as promessas lá de Israel é para nós também, é para a nossa vida. Se você está em Jesus, você é filho de Abraão também, amém? Somos da geração de Abraão, amém, meus irmãos? Somos abençoados. Então foi seu amor por Israel que o levou a enviar Moisés para libertar o povo que estava cativo lá no Egito. A história nos conta que o povo hebreu, o povo de Deus, que estava escolhido por Deus, terminaram almejando o mundo, terminaram almejando mais a vida secular, mais o dinheiro, mais a comilança, beberrança, do que a Deus. Por isso, olha, nós temos que estar sempre com o nosso coração diante do Senhor. Se as coisas boas virem, vamos nos alegrar, mas os nossos olhos têm que estar no Senhor, amém? Tem que estar em Deus. E o povo tirou os olhos do Senhor e terminaram se escravizando. E aí, quantos anos? 400 anos escravizados. Eles começaram a lembrar, e foi geração e mudou geração, e a história foi indo da palavra de Deus, e eles começaram a lembrar que existe um Deus que é todo poderoso e que Ele abençoa os seus filhos, e Ele tira daquela vida oprimida. Eles começaram a lembrar, e aí começaram a cogitar uns com os outros, mas vamos orar, vamos começar a buscar esse Deus, e começaram a buscar a Deus. E Deus enviou quem?
Deus enviou um homem, aliás, primeiro chamou Moisés, aí depois Moisés deu uma choradinha no ouvido de Deus ali, e aí Deus liberou o irmão dele, então, para estar junto a Arão, liberou para ir junto com ele lá, então, para libertar o povo. Então, e Deus ouviu então o clamor do povo que estava sendo escravizado. Será que tem algum de vocês aqui essa noite que está clamando a Deus, meus irmãos, porque precisa de alguma ajuda? Saiba que nosso Deus é poderoso, Ele nos ouve, Deus nos ouve. Precisa de alguma ajuda de Deus? O povo clamou, pedindo ajuda de Deus. Deus enviou Moisés. Deus vai enviar alguém para estar do teu lado, para orar contigo, te dar uma palavra. Amém? Deus vai estar enviando alguém para te dar uma palavra de conforto. Sabe, não te esqueças. Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Deus vai falar contigo. Não tenho dúvida que Deus vai falar, amém? Então Ele vai sempre nos ouvir e vai enviar alguém para nos ajudar. Ele fez isso com o povo hebreu que clamou por Ele, Ele vai fazer isso com nós também, amém? Também foi o amor de Deus que o levou a fazer chover maná no deserto. Outra maneira que o povo se escravizou de novo, uma viagem, segundo a Bíblia, uma viagem de 11 dias, quando Deus libertou o povo para eles chegarem na terra prometida, começaram a teimar, começaram a reclamar, não olharam para Deus. Deus já tinha feito milagres, né? Quantos milagres já, libertando eles lá, abrindo o Mar Vermelho. Começaram a reclamar. Uma viagem de 11 dias torna-se em 40 anos, rodeando então o deserto. E Deus o sustentou. Olha o amor de Deus. Por isso que eu disse, Deus abençoa nós com um propósito, né? O propósito de Deus é abençoar para mostrar o seu amor. E Deus abençoou aquele povo mandando maná no deserto. Eles não fabricavam nada, não tinha comércio, não tinha dinheiro, né? E Deus manda chover maná do céu para sustentar eles todo dia, né? Chegou um ponto de Deus mandar carne, né? Eles queriam comer muita carne, muito queriam comer carne, e Deus mandou, né, carne para eles, através dos pássaros, né? Então, e eles foram abençoados durante esse tempo. Então, com certeza Deus tem nos sustentado com o maná. Davi disse: nunca vi um filho de Deus desamparado, nem um justo a mendigar o pão. Não precisamos chegar a esse ponto. Se nós andarmos com o Senhor vai nos sustentar, como o Senhor sustentou o povo no deserto. Mateus 6,35, ali nós temos uma passagem linda, onde Jesus diz que Ele é o pão da vida, né? Quando indagaram, que Jesus falando, né? Aí disseram: mas quem é você, Jesus? Recebemos o maná no deserto, foi, né, Moisés que Deus. Não, Jesus disse: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Através de mim vocês vão ter o alimento. Então Jesus disse que é o pão da vida. Então, com o maná nós somos alimentados, meus irmãos, minhas irmãs, no nosso corpo físico, amém? Mas com Jesus nós somos alimentados na nossa vida espiritual. E eu não tenho medo de errar, porque quando nós vivemos simplesmente a vida secular, a vida material, nós somos só a metade, partido no meio. Enquanto Jesus não estiver fazendo parte da nossa vida, por isso que enquanto a vida espiritual não fazer parte, então nós temos que ter o equilíbrio. Enquanto a vida espiritual não fazer parte da nossa vida, nós somos incompletos.
Até porque a parte principal na nossa vida é a espiritual. Para nós sermos livres de toda amarra, nós temos que estar buscando em Deus, nós temos que então exercitar a nossa vida espiritual, amém? Em nome de Jesus. Então o nosso espírito, somos alimentados no físico, enquanto então ao nosso espírito, na nossa alma, somos alimentados então por Jesus, o verdadeiro pão que desceu do céu. Também foi o amor de Deus que o levou a abrir o Mar Vermelho, como eu já falei, já tinha falado antes ali, né? Para que o povo então passasse em seco. Eles foram perseguidos, né? Abriu o Mar Vermelho quando o exército de Faraó vinha ao encalce do povo hebreu para detonar eles, para destruir a vida deles. Então assim também Deus nos abençoa e nos livra do inimigo, como Deus livrou o povo do inimigo. Eles atravessando, o povo de Deus atravessou o mar em seco. Quando o inimigo entrou, o mar fechou e todos foram engolidos por aquele mar. Então Deus tem mostrado de tantas formas as bênçãos dele para nós. Precisamos ser abençoados na nossa vida espiritual. Foi o amor de Deus que o levou a enviar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar e nos salvar da morte e da condenação do inferno, meus irmãos. Conforme o nosso texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus já comprovou isso, né? O amor dele então por nós. Nunca duvide do amor de Deus pela tua vida. Ele já provou o seu próprio amor, conforme Romanos 5,8 diz. Ele já provou o seu amor por nós quando ainda vivíamos no pecado. Deus nos resgatou, amém? Alguém tem dúvida do amor de Deus aí? Não podemos ter dúvida, meus irmãos. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se as coisas não vêm, se não são mais acrescentadas na nossa vida, busque a Deus. Veja o que está errado. Muitas vezes temos que ver algum motivo também que pode estar errado, que pode estar prendendo a nossa vida, como prendia a minha vida e não me deixava ser feliz. Então buscar em Deus, orar, tomar posse daquilo que Jesus fez lá na cruz para nós sermos libertos. Então eu disse para vocês que um dos propósitos de Deus em abençoar é para mostrar o seu amor. Eu estou lembrando agora de uma irmã, tempo atrás também, ela tinha uma enfermidade muito séria, e ela servia numa casa de umbanda, numa casa de espiritismo, ela servia ali entidades, mas ela foi convidada lá na igreja onde eu participo, na matriz que o pastor Ivan falou ali. Ela foi convidada para participar de um culto. Nós tínhamos cultos de libertação lá, o pastor Ivan lembra, né? E ela foi convidada para participar de um culto de libertação. Ela tinha uma enfermidade muito séria na vida dela. E aí convidamos ela, venha participar, Jesus vai te curar. E ela disse, eu vou. Mas se Jesus não me curar, é uma vez só que eu vou entrar nessa igreja. Mas Deus não deixou por menos. Fizemos uma intercessão, ela foi. Mas se Jesus te curar, tu vai permanecer. Vamos fazer aqui um propósito. Ela disse, eu permaneço na igreja se Jesus me curar. Não deu outra, né? Ela foi, ela abriu o coração e recebeu a cura daquela enfermidade. E aqueles demônios perderam todo o direito na vida dela. Levamos ela, ensinamos ela como se posicionar diante de Deus para eliminar aquelas entidades que se achavam com direito na vida dela, assim como um dia eles se achavam com direito na minha vida. Quando me encontrei com Jesus, digo, deu para vocês. Descobri que Jesus é o principal, é suficiente na nossa vida. E Ele nos liberta, amém, meu irmão, minha irmã? Continue firme na presença do Senhor, vai ouvindo a palavra de Deus e Deus vai te abençoando e te livrando de todo o mal.
Sabe, o amor de Deus é incontestável. Eu estava um dia só mais um testemunhozinho, eu estava um dia num encontro de casais, nós estávamos num retiro de casais. E aí num certo momento, era um final de semana, né? Passamos sexta à noite, fomos sexta à tarde, sábado e domingo de manhã nós viemos embora. Domingo de manhã nós participamos, almoçamos e viemos embora. E no final teve ceia, encerramos com ceia. E naquele momento a minha esposa estava na rua, conversando com a outra pastora, a pastora Ana, a esposa do pastor Roque, estava na rua conversando com ela, estava conversando sobre a palavra de Deus, sobre testemunho, sobre assunto, e elas não se aperceberam do momento da ceia. E eu estava lá dentro do prédio, na ceia, e começaram a distribuir a ceia, e veio uma ira no meu coração, porque a minha esposa não estava do meu lado naquele momento ali. Comecei a ficar brabo. E aí naquele mesmo momento, isso que diz, o amor de Deus é tremendo. No mesmo momento veio aquela voz e disse para mim: por que tu está ficando bravo com a tua esposa? Tu tem que amar ela, porque se não fosse o meu amor por ti, tu estaria lá onde tu estava até hoje. Eu entreguei a minha vida por ti, eu comecei a ouvir aquela voz de Deus, eu entreguei a minha vida por ti. Tu jamais pode deixar de amar alguém. Eu quero que tu pegue a ceia, e eu ouvi, e leva lá para elas, lá fora. E eu comecei a chorar. O Espírito Santo de Deus me tomou conta de mim naquele momento, eu comecei a chorar e peguei um copinho de ceia e um pãozinho e levei para elas lá e contei para elas o que Deus tinha falado para mim ali aquela hora. Tu jamais vai poder condenar alguém ou ficar bravo com alguém, porque eu te salvei, eu te amei do jeito que tu era, te trouxe para mim, e assim Deus fez contigo, meu irmão, minha irmã. Jesus te amou, o Pai te amou, o Espírito Santo continua, Deus continua te amando, Jesus e o Espírito Santo continuam te amando, amém? Então, cabe a nós amar as pessoas. Eu levei e reparti com elas, e o Espírito Santo veio e tomou as duas também ali. Elas começaram a chorar. Começaram a chorar e se abraçaram de uma maneira tão gostosa. Por isso que um dos propósitos de Deus nos abençoar é para mostrar o seu amor por nós. Não é por mérito, porque nós merecemos, porque nós somos bonzinhos, somos mais bonitinhos, ou somos branco, preto, ou amarelo, ou temos mais dinheiro. Não. É por causa do amor dele por nós. Amém? Não te esqueça, Jesus te ama. O Pai te ama. E o Espírito Santo nos respalda a nossa vida, nos fortalecendo. Amém, meus irmãos? Foi o amor de Deus que levou a liberar então as promessas maravilhosas de Deus para aqueles que creem. Em Romanos 8:31, o que diz ali? Nem morte, nem espada, nada, nem anjos, nem potestade, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar desse amor de Deus, amém, meus irmãos? Se nós permanecermos firmes com Jesus, nada vai nos separar desse amor, é Ele que nos sustenta. É o amor do Senhor, é Jesus, o próprio Jesus, o Espírito Santo nos sustenta com essa vida de paz, de alegria, com vontade então de caminhar na fé, de andar no caminho de Deus. Muitas vezes, quantas vezes nós poderíamos dizer, vamos às vezes ministrar pessoas nas células, pessoas que muitas vezes ministramos, falamos do amor de Deus e daqui a pouco ela caiu de novo e nós temos que ministrar de novo, e precisamos ministrar quantas vezes possível. Então eu fico pensando muitas vezes, a minha vida era bastante corrida, agora eu parei, me aposentei, parei com o trabalho secular também, que eu tinha também negócio, estava pastoreando e trabalhando ainda no meu trabalho secular, mas parei com o trabalho secular e fiquei mais na obra de Deus. Mas eu ficava pensando, só pode ser o amor de Deus na vida da gente, porque tu vai ministrar pessoas e às vezes as pessoas não tomam posição,
E tu tem que estar ministrando de novo. E aí eu ficava pensando, meu Deus, eu tenho a minha família para cuidar. Minha família cresceu, de eu e a esposa, né? Surgiram 4 filhas. Lógico que veio os genros. Surgiram 6 netas hoje, 2 netos e 3 bisnetas dessa família. Então eu já sou bisavô 3 vezes, 6 vezes avô e 3 vezes bisavô. É uma benção. Então eu ficava pensando, só pode ser o amor de Deus para me mover, para mover alguém. O amor de Deus te move. Porque tu tem a tua família para administrar. A família cresceu e tu sabe que família, né? Um chama para cá, outro para lá, e tu ajuda um aqui, ajuda outro ali. É uma bênção? É bênção. Recebemos o pão de Deus. O pão é para quê? É para repartir. Porque se tu guardar muito pão, ele vai mofar, vai bolorar. Então nós temos que repartir o nosso pão, porque é Deus quem dá. Amém? Repartir o nosso pão. E além da família, eu tinha o meu trabalho, que exigia bastante de mim também. Além do meu trabalho, a minha vida pessoal para administrar. Além da minha vida pessoal, a igreja, a vida dos irmãos. Eu ficava pensando, meu Deus, só pode ser Deus, porque se a gente parar para pensar, pô, eu tenho a minha família para cuidar, eu tenho o meu trabalho para cuidar, eu tenho a minha vida pessoal para administrar, eu tenho o trabalho da igreja. O que eu estou fazendo? Mas aí eu ficava pensando, o amor de Deus é que move a gente a fazer tudo isso. Tu faz tudo aquilo que tu tem que fazer na tua vida secular, tua vida familiar, na tua vida pessoal, no teu trabalho, e abençoa o reino de Deus, porque é Deus que capacita, amém? Deus vai nos capacitar, Deus tem nos capacitado para a obra dele, meus irmãos. Não tenha receio então de, já indo para encerrar aqui, não tenha receio, porque o amor de Deus nos sustenta, amém? É Ele que nos sustenta. Quantos podem dizer que é Jesus que o mantém no caminho da fé? Eu posso dizer que é Jesus que me mantém no caminho da fé, porque o mundo tenta nos tirar do caminho de Deus, é verdade ou não é? As dificuldades tentam nos tirar do caminho de Deus, é verdade ou não é? As lutas tentam nos tirar do caminho de Deus, mas nada pode nos tirar do caminho de Deus, porque o Senhor nos sustenta. Pode churrasmingar nos ouvidos de Deus, Senhor, olha o que está acontecendo, mas declara, eu preciso da tua ajuda, Senhor, e eu não tenho medo de errar, que Ele vai vir, vai nos dar força. As lutas vão vir, os problemas vão vir, mas nós vamos receber uma força imensa para ultrapassar as barreiras, amém? É isso que nós precisamos, mas nós temos que ficar firmes então com Jesus, Ele vai nos livrar das lutas, da tribulação, e vai nos fortalecer nos momentos difíceis. O Senhor vai nos fortalecer nos momentos difíceis. Não tenha medo, não tenha dúvida. Eu tenho experimentado na minha vida desde meus 33 anos, né? Não tenho vergonha de declarar a minha idade também, 67 aninhos, abençoado, né? Já estou mais tempo convertido do que eu tinha vivido então na minha vida sem Jesus, né? Desde que eu conheci Jesus, nunca mais, mas nunca me passou, já veio luta, veio dificuldade. E quero te dizer uma coisa, cada luta, cada dificuldade que surgiu na minha vida me tornou mais forte, porque vem um certo tipo de vento, ele te balança, né? E a tua estrutura vai ficando cada vez mais forte, e o próximo, pode ter certeza, que a próxima luta que vai vir mais forte, e a outra vem mais ainda. Mas se nós estiver com Jesus, nós vamos ficando cada vez mais forte. Dizem que o pé de árvore em cima da montanha é o que tem as raízes mais profundas, por causa do vento forte que ele pega. Diz que ele vai cravando as raízes dele lá, diz que não tem vento que tira ele, porque as raízes dele são profundas. E assim Jesus quer te fazer, meu irmão, minha irmã, raízes profundas, firmadas no Senhor, para que você não volte atrás, para que eu não volte atrás, amém?
Não podemos voltar atrás, não somos daqueles que voltam atrás. Como diz a palavra de Deus, não seja desse que volte atrás. Se nós perder Jesus, se nós perder essa vida, o que vai ser? Agora que a gente já conhece, o que vai ser? Perdemos tudo. Então Deus tem nos abençoado tremendamente. Então é uma forma de nos atrair a Ele, para que vivamos na sua presença todos os dias da nossa vida. Viva na presença do Senhor Jesus todos os dias da tua vida. Eu tenho que viver na presença do Senhor todos os dias da minha vida, amém? Profetizo que a tua casa vai viver na presença do Senhor todos os dias da vida deles, amém? Em nome de Jesus, cada um da tua família, que Deus visite agora pelo Espírito Santo com a sua graça, fortalecendo, convencendo de todo o erro, de todo o engano, de todo o pecado, de todo o mal, em nome de Jesus. Oh Jesus, convença, Senhor, aleluia, Pai, aleluia. Assim então nós estaremos debaixo da cobertura da mão poderosa do Senhor, e não há ninguém que se compare então ao nosso Deus. Não há ninguém, como diz Tiago 1,17, nele não há variação de dúvida, mudança. Deus não muda, Deus é o mesmo sempre. Não precisa ter medo que Ele vai te pregar uma peça. Ele é o mesmo hoje, amanhã e para sempre, amém? Então mesmo ontem, hoje e será para sempre. A vontade de Deus então é nos abençoar. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Louvado é o Senhor, glória a Deus. Quem precisa de uma bênção do Senhor na tua vida aí? Sabe o que está pedindo ou o que tu precisa pedir? Liberando, Senhor amado, as bênçãos do Senhor, Pai, que foram conquistadas por Jesus lá na cruz. Vem, Senhor amado, agora com esse amor, Pai. Ah, Deus, isso é próprio seu, o amor é próprio seu, Pai. Deus, aonde o amor do Senhor passar, nada pode ficar indiferente. Então eu oro para que o poder e a graça do Senhor comecem a operar agora, meu Deus, na necessidade dos meus irmãos, na vida dos meus irmãos, Pai, na vida pessoal, na vida familiar, na vida financeira, aonde for necessário, Pai. Opera agora, Senhor, os teus milagres, Senhor, Pai. Oh, meu Deus, o teu propósito, Senhor, oh, meu Deus, sim, nos abençoar, Pai, é para revelar o teu amor incontestável. Muito obrigado por esse momento, Senhor. Deus, continua falando conosco, em nome de Jesus Cristo, Pai. Te louvo, te glorifico e te exalto em nome de Jesus. Amém? Amém.